Pleasure for me to be here. É um prazer para mim estar aqui. You perhaps know Talvez vocês saibam that the round table que a tábua redonda was the table around which era uma mesa em torno da qual it is said that the knights of King Arthur sat. era dito que os cavaleiros do rei Arthur se sentavam A knight in the Middle Ages in Europe e um cavaleiro na época da Idade Média na Europa was a warrior, a soldier, era um soldado, um guerreiro but of a special kind. de um tipo especial. His duty was to fight for justice, O seu dever era lutar pela justiça, to defend those who were weaker than others, para defender aqueles que eram mais fracos que os outros, those who were oppressed, aqueles que eram oprimidos, like women and children, como por exemplo as crianças e as mulheres, who were and still are sometimes que eram e às vezes ainda são the victims of injustice and cruelty. as vítimas mais frequentes da injustiça e da crueldade. The true knight had a code of conduct. Havia um código de conduta para o verdadeiro cavaleiro, To uphold justice, que era defender a justiça to defend the weak, e também os mais fracos, to defeat oppressors, vencer, derrotar os opressores, the unjust and the wicked. a injustiça e assim por diante. But this may have a deeper meaning Mas, nesse caso, existe um significado mais profundo which might remind us of the case of Arjuna in the Bhagavad que Gita. pode nos lembrar o caso de Arjuna no Bhagavad Gita. I don't know if you know the Bhagavad Gita, E eu não sei se vocês conhecem a escritura hindu do Bhagavad Gita, but in the Bhagavad Gita, mas no Bhagavad Gita, Arjuna had to fight Arjuna tem de lutar in order to defeat an oppressor de modo a derrotar um opressor and to restore justice in the kingdom. para restaurar a justiça no reino. But Arjuna's duty had a deeper meaning, Mas o dever de Arjuna tinha um significado mais profundo. it didn't only mean to fight enemies who were in the wrong, Não significava apenas lutar contra os inimigos que estavam no caminho do erro, but to overcome his internal enemies, mas vencer, isto sim, os seus inimigos interiores, his own weaknesses. ou seja, as suas próprias fraquezas. There is an example of this, E há, assim, um exemplo disso, to return to the story of King Arthur. de modo, assim, a retornar à história do rei Arthur. There it is said that one of the knights, Era dito que um dos cavaleiros, Sir Galahad, Sir Galahad, once fought against two terrible knights, uma vez lutou contra dois terríveis cavaleiros. a red one and a black one. Um era vermelho e o outro era o cavaleiro negro. And it is said that this meant E era dito que nessa luta that he fought against cruelty, the red knight, ele lutava contra a crueldade, que era o cavaleiro vermelho, and hatred, the black knight. e o ódio, que era simbolizado pelo cavaleiro negro. Of course, in himself. É claro que ele lutava então contra si mesmo. In the same way, E da mesma forma, it is said that jihad in Islam é dito que a jihad no Islã does not really mean fighting against those of other faiths. a história da Guerra Santa não significaria, portanto, lutar contra pessoas de outra religião, But would really mean fighting against weaknesses in oneself. mas o seu significado real era lutar contra as fraquezas dentro do próprio indivíduo. To learn to fight E assim aprender a lutar and to test their mettle, their ability. e para testar também a sua própria habilidade. The knights engaged in mock fights. Os cavaleiros eram engajados naquelas justas, naquelas disputas, Also during so-called tournaments.
às vezes chamados também de torneios. trying to throw each other from their horses. O objetivo era derrubar um derrubar o outro do seu cavalo. So some of the duties of King Arthur's knights E assim, dos deveres dos cavaleiros do rei Arthur were to uphold justice, to defeat oppressors, and era so on. defender a justiça e derrotar os opressores. But another duty, or another dharma, one might Mas say in outro India, dever ou dharma, por assim dizer, of these knights destes cavaleiros was to seek for the Holy Grail, era a busca do Santo Graal, perhaps symbolizing the divine. talvez assim simbolizando o divino, We shall revert to this. e nós voltaremos a este ponto. The table at which the knights of King Arthur sat A mesa em torno do qual os cavaleiros do rei Arthur sentavam was round era redonda, because the knights were all considered equal. porque era redonda porque todos os cavaleiros eram considerados iguais, None was more important than the others. e assim nenhum era mais importante do que o outro. Of course, we know that we are not all equal. Nós sabemos que não somos evidentemente iguais. We are not all equally good, just, kind, and wise. Nós não somos igualmente bons, justos ou sábios, That is, as we are now, como nós somos agora, as we know ourselves and know others. tanto quanto conhecemos a nós mesmos e a outras pessoas. Why? E por quê? Because we still have much to learn from life. Porque ainda temos muito a aprender com a vida, But deep within, mas profundamente dentro de nós, we are equally good and just nós somos igualmente justos e bons, and kind and wise, yes. e amáveis e sábios. But we cannot express it in our thoughts and lives. Mas não sabemos ainda expressar, não temos capacidade de expressar isso em nossos pensamentos e vidas, We are still on a quest, porque nós estamos ainda numa busca, maybe in search for the Holy Grail, talvez na busca do Santo Graal, for our own divine nature. em busca da nossa própria natureza divina. Some people may be wiser, kinder, and so on than others. Algumas pessoas podem ser assim mais sábias ou amáveis do que outras, But ultimately, mas num sentido último, no one is more important than another. ninguém é mais importante do que qualquer outra pessoa, We are all human beings. pois somos todos seres humanos We share the same humanity. e assim compartilhamos dessa condição humana. The round table could also be a symbol A tábua redonda também podia ser um símbolo for the equality, the brotherhood, para a igualdade e a fraternidade and the brotherliness e, portanto, a irmandade which should exist in the Theosophical Society, que deve existir também na sociedade teosófica, which is our first, according to our first object. de acordo com o nosso primeiro objetivo. King Arthur actually lived in the 5th century, E o rei Arthur, de fato, viveu no 5º século 5th century of the Christian era, da era cristã, or what's it called, the common era. ou também chamado 5º século da era comum. Not very much is known about him. Não muito se conhece a respeito da sua biografia. He was a king of only part of which is now England. Ele era rei apenas de uma parte do que hoje é conhecido como Inglaterra, Or sometimes referred to as Britain, ou às vezes como Bretanha. but he united different parts of his country Mas ele unificou diferentes partes do seu país and he protected his people against invaders. e ele protegeu o seu povo contra invasores. The Saxons, the Welsh, the Irish. Os saxões, o pessoal de Wales e os irlandeses. The Scots were too far away, I think. Os escoceses estavam muito longe na época. His rule, at times at least, Ele,
em algum momento governou, was an era of peace and prosperity. na época, durante o seu reino, foi uma época de paz e prosperidade. Sometimes we find contradictions in these legends. E às vezes surgem pequenas contradições entre essas lendas. How did King Arthur's life begin? Como a vida do rei Arthur começou? His father was Uther Pendragon, Seu pai era Uther Pendragon, a good and just king, rei bom e justo, beloved by his people, amado por seu povo, who knew great peace and prosperity during his reign. que conheceu grande paz e prosperidade durante o seu reinado. He had an advisor, E ele tinha um conselheiro, Merlin, que era chamado Merlin, a mysterious sage and magician. sábio e mago misterioso. The queen died young, E a rainha morreu ainda jovem, and in his old age, Uther Pendragon married again, e na sua idade avançada o rei Uther Pendragon casou novamente, and his second wife, Igraine, e sua segunda esposa, Igraine, bore him a son, lhe deu um filho, who later became King Arthur. que mais tarde tornou-se o rei Arthur. Merlin prophesied Merlin fez assim uma profecia that King Uther Pendragon would die soon, de que o rei Uther Pendragon morreria logo and that his little son would be in danger. e que o seu pequeno filho estaria então em perigo Powerful princes and knights would try to kill him. e poderosos príncipes e nobres tentaram assim matá-lo And to take over the country. para conseguir conquistar o poder e o país. Merlin offered to take the baby Arthur E assim Merlin tomou a iniciativa de se oferecer para cuidar do garoto, pegar o garoto, to a place where he would be safe levando-o para um lugar onde ele estaria a salvo, until he could look after himself. até a idade em que ele pudesse cuidar de si mesmo. The king agreed, E o rei assim concordou. and Merlin brought the baby Arthur to foster parents, E assim Merlin levou o pequeno Arthur para pais adotivos, in a secret place. num lugar secreto. Those of you who know the story of Harry Potter Talvez vocês que tenham conhecido a história de Harry Potter, will perhaps remember talvez se lembrem that Harry was also taken away by a wise man que também Harry Potter foi levado por um homem sábio, after his parents had been murdered. depois que os seus pais foram assassinados. I expect Harry Potter is known in Brazil too. Eu suponho que Harry Potter seja conhecido no Brasil very well. Yes. He was brought, as you know, to his uncle and aunt for E safety. assim, por uma questão de segurança, ele também foi levado ao seu tio e à sua tia para ser educado. But Harry Potter's parents were cruel. Mas os pais de Harry Potter os pais adotivos de Harry Potter eram cruéis. And Arthur's were noble and good. E os do príncipe Arthur eram bons e nobres. Although, according to one tradition, Embora, de acordo com uma tradição, his foster brother, Kay, o seu irmão adotivo, Kay, was jealous of him. era assim invejoso dele. What Merlin had prophesied came to pass, O que Merlin havia profetizado acabou de fato se realizando. King Uther Pendragon died, E o rei Uther Pendragon faleceu. and there was chaos. E aí estabeleceu-se o caos. Rival nobles tried to gain power, Nobres rivais começaram a disputar pelo reino, pelo poder. whole villages were burnt down, Muitas vilas foram derrubadas. many people were killed. Muitas pessoas foram mortas. After 18 years of chaos, Depois de 18 anos de caos, the Archbishop of Canterbury, o arcebispo de Canterbury, who was the head of the church in England, que era então, como é até hoje, o chefe da igreja na Appeal- Inglaterra, appealed to Merlin to choose a king. apelou para que Merlin escolhesse um rei.
under whom the people could at last live in peace. sob o reinado de quem, de fato, as pessoas de novo pudessem viver em paz. Merlin replied that soon the country would have a king, E Merlin respondeu que em breve o país teria um rei, who would be greater than Uther Pendragon. que seria ainda maior que Uther Pendragon. Moreover, this king would be the son of Uther E Pendragon. mais do que isso, que esse rei seria o filho de Uther Pendragon. Everyone had thought that the boy was dead. E enquanto a maioria das pessoas pensava que o filho havia morrido. The archbishop asked how the people would recognize the boy. E o arcebispo perguntou como as pessoas poderão reconhecer que este ou aquele seria exatamente o filho do rei. Merlin stuck a sword into a block of marble, E então Merlin cravou uma espada dentro de um bloco de pedra mármore, and on this marble stone, e nessa pedra de mármore the words were written, foram escritas certas palavras "Whoever can pull the sword from this stone que diziam o seguinte: aquele que puder tirar esta espada de dentro desta pedra is the rightful king of Britain." é o justo rei, o legítimo rei da Inglaterra. All the nobles were summoned to London to a tournament. E todos os nobres foram a seu turno. As I say, sometimes there are contradictions in different legends. Como eu disse, às vezes há pequenas contradições entre as diferentes lendas. Many knights and nobles came, E assim muitos cavaleiros vieram and they pitched their tents, e assim estabeleceram suas tendas, some very splendid and some more modest. algumas mais esplêndidas, outras mais modestas. Among them was a certain Sir Egbert, E havia entre eles de um nobre chamado Sir Egbert. he's given also other names, but É também dado a ele às vezes outros nomes, who had two sons. que tinha assim dois filhos. The older one was his own son. O mais velho era o seu filho, This was Kay, who was already a knight, e esse era Kay, que era já um cavaleiro. and his younger son was his foster son, Arthur. E o seu filho mais jovem era, na verdade, adotivo e era o príncipe Arthur. And Arthur was the squire of Kay. He wasn't yet a knight. E Arthur ainda nem sequer era um cavaleiro, senão que era o escudeiro do irmão Kay. A tournament took place E os torneios iniciaram. during which the knights fought against each other in mock battles. E os cavaleiros entraram naquelas disputas ou justas, To prove who was bravest, strongest, and de more skilled. modo a provar quem era mais corajoso, bravo, tinha mais habilidades na luta. Arthur's foster brother, Sir Kay, E assim, o Sir Kay, que era o cavaleiro irmão de Arthur, was very successful era muito bem sucedido and threw several knights from their horses. e derrubou vários cavaleiros de seus cavalos, But the blade of his sword broke off from the hilt. mas a lâmina da sua espada quebrou. And he asked his squire Arthur to fetch him another sword. E pediu então ao seu escudeiro, o irmão Arthur, que encontrasse outra espada. Arthur couldn't find a sword in their tent. E Arthur não conseguiu encontrar outra espada na sua tenda, But he saw the sword in the stone, mas ele viu aquela espada dando sopa na pedra. and he simply pulled it out. É the same. Did you add something? E aí ele foi lá e tirou a espada de dentro do bloco de pedra mármore. He pulled it out without realizing what he was doing. What E he had ele done. simplesmente tirou a espada sem ter a compreensão do que ele estava fazendo. And he brought the sword to his brother. Trouxe assim a espada para o seu irmão, But his father recognized the sword, mas o seu pai reconheceu qual era a espada and he asked Kay about it. e perguntou a Kay a respeito. And Kay lied. E Kay mentiu. And
and said he had pulled it out of the stone. dizendo que era ele, o cavaleiro Kay, quem tinha conseguido tirar But his father was suspicious. a respectiva espada do bloco de pedra mármore, mas o seu pai já tinha suspeitas. He said, now put the sword back in the stone and pull it out again. Colocou de volta a espada no bloco de pedra mármore Kay thought this would be easy, e Kay achou que ia ser moleza, que ele tirava aquela espada de lá. but it was impossible for him. Mas simplesmente ele não conseguiu. Arthur said, can I try? E Arthur disse, posso eu tentar? His foster father said, what right have you to ask this? E o seu pai então perguntou, que direito tu tens de pedir por isso? And he said, well, actually, he had pulled the sword out of the stone, E ele disse que, bem, fui eu que tirei a espada de dentro da pedra. and he easily put it back and pulled it out again. E com muita facilidade ele pôs de volta e tirou novamente. To Arthur's horror, E para o horror de Arthur, his foster father knelt down before him o seu pai adotivo se ajoelhou imediatamente em sua frente and explained that he must be the son of Uta Pendragon. e lhe explicou que ele era então, ou tinha de ser, o filho do rei Uta Pendragon. And that he was the rightful king. E ele era o rei legítimo. Arthur wept E então Arthur chorou. and said now he had lost a father. Agora eu perdi meu pai, So Egbert was not, after all, his real father, que afinal não era o seu pai de sangue, according to one story. de acordo com uma história. He said, I would rather have you as a father than be a king. E disse, eu preferia ter a ti como um pai e não me tornar um rei. Merlin then appeared and confirmed E, no entanto, Merlin apareceu e confirmou that Arthur was Uta Pendragon's son and the rightful king. e que Arthur era o filho de Uta Pendragon e o legítimo rei. This had, of course, to be proved in front of all the people present. E é claro que isso foi provado na frente de todas as pessoas presentes. So all the knights were summoned, E então todos os cavaleiros se reuniram and were told that he who could draw the sword from the stone would be crowned king. e foi dito que aquele que fosse capaz de tirar a espada de dentro da pedra seria consagrado rei. And many tried, E muitos tentaram, including 12 kings. entre os quais até 12 reis, There were little tiny kingdoms in those days. daqueles pequenos reinos ao redor. They all tried to draw the sword from the stone, Todos tentaram tirar a espada de dentro da pedra, and none of them could do it. mas nenhum deles conseguiu fazê-lo. But in the presence of all, Arthur easily drew the sword from the stone. Mas na presença de todos, Arthur, com grande facilidade, conseguiu retirar a espada de dentro da pedra. And was recognized as High King. E foi assim reconhecido como a alta majestade, verdadeiro rei. Most of the nobles paid homage to Arthur, E assim muitos dos cavaleiros, dos reis, prestaram homenagem a Arthur, but some refused to recognize him, mas alguns ainda assim se recusaram a reconhecê-lo, including his own two step-brothers, incluindo seus próprios irmãos adotivos, the sons of Uta Pendragon by his first wife. ou seja, os filhos de Uta Pendragon do seu primeiro casamento. And they left in anger. E eles se afastaram irritados, irados. Arthur's coronation took place at Easter. E assim, na Páscoa, ocorreu a coroação do rei Arthur. His first task was to overcome the nobles who had rebelled against him. E a sua primeira tarefa foi vencer, superar aqueles reis que resistiam à sua autoridade. And who now threatened the kingdom. E que agora ameaçavam ao reino. Arthur was a good king E Arthur foi um bom rei, in his bravery and his dedication, tanto na sua bravura quanto dedicação, but also in his modesty mas também na sua modéstia and his mercifulness. e na sua compaixão. But he also had human weaknesses, Mas ele também tinha algumas fraquezas humanas, such as jealousy como o ciúme and the tendency to listen to advice from the wrong people.
E a tendência a ouvir conselhos das pessoas erradas. those who took advantage of his weaknesses. Aqueles que assim tomaram vantagem das suas fraquezas, And made him fight against his best friends. de modo a fazê-lo lutar contra seus melhores amigos. This was in part what led to the end of the Round Table. E isso foi em parte a causa do fim da Távola Redonda. After Arthur's death, Mas depois da morte de Arthur, it was said that he only slept, e é dito que ele apenas dormia, but someday he would rise again algum dia ele despertaria novamente to serve his people. para servir ao seu povo. There are similar legends about other great rulers. E há lendas semelhantes a respeito de outros reis. For example, the German Emperor Barbarossa, Há também Barbarossa, ou Barbarossa, da tradição. red beard. É a barba vermelha na tradição germânica. This may refer to some future incarnation of great rulers. Isto pode talvez se referir a futuras encarnações de grandes reis It ou may- governantes. It may remind us of avatars in the Indian tradition, Talvez até nos lembre da tradição dos avatares na tradição indiana, such as Sri Krishna, tais como Sri Krishna, who said, que dizia: whenever there is unrighteousness, toda vez que houver falta de retidão, he would incarnate to help the world. ele voltaria a se encarnar para ajudar o mundo. Regarding the end of the Round Table, E no que tange ao final da Távola Redonda, it had been prophesied ela também havia sido profetizada. that when the Holy Grail was found, Mas quando o Santo Graal fosse encontrado, this would be the end of the Round Table, seria também o momento do fim da Távola Redonda. but its fame would not be forgotten Mas a sua fama jamais seria esquecida until the end of the world. até o fim do mundo. I mentioned that another of the duties of the Knights of the Round Table Eu mencionei o outro dos deveres dos Cavaleiros da Távola Redonda. was to seek for the Holy Grail. Era buscar o Santo Graal. This was said, according to one tradition, Era dito de acordo com uma das tradições, to be the chalice or the cup, ser o cálice ou a taça. yes, supposed to have contained the blood of Christ O when he was cálice ou crucified. a taça que deveria ter contido o sangue de Jesus Cristo. And it was said to have healing power. E era dito que teria então poder de cura, In a deeper sense, mas num sentido profundo, the Grail may mean the vessel containing the divine, o graal pode ser esse cálice que contém o vinho the one life, da vida una or spirit. ou o espírito. Those who are familiar with theosophical terminology, E aqueles que estão familiarizados com a terminologia teosófica Atma or Atma Buddhi. poderiam perceber que se trata de Atma ou Atma Buddhi. Only 3 of the knights Somente 3 dos cavaleiros were chosen to seek for the Holy Grail. foram escolhidos para buscar o Santo Graal. Knights who had proved themselves Cavaleiros estes que foram capazes de provar by fulfilling the first duties of a knight, porque eram capazes também de cumprir plenamente os primeiros objetivos de um cavaleiro, defending the weak, que era de defender os fracos fighting against injustice and cruelty. e lutar contra a injustiça e a crueldade. Only they were fit to seek the Holy Grail. Somente estes estavam em condições de buscar o Santo Graal. The 3 knights involved E os 3 cavaleiros envolvidos were Sir Galahad, eram Sir Galahad, whose duty it was to find the Holy Grail, cujo dever era encontrar o Santo Graal, and who, in finding it, passed on to a higher life. e que, ao tendo encontrado o Santo Graal, passou para uma vida superior, In other words, he died. ou seja, ele faleceu. Secondly, Sir Percival, O segundo, Sir Percival, who was destined to become
the keeper of the Holy Grail. foi testado para ser o guardião do Santo Graal. And thirdly, Sir Bors, E, em terceiro lugar, Sir Bors, who was to return to the world que deveria voltar ao mundo to spread the message of the Holy Grail. para difundir a mensagem do Santo Graal. These three set out to seek the Holy Grail, E esses três saíram a buscar o Santo Graal, but with absolutely no idea of personal honor or fame. mas sem nenhum tipo, absolutamente sem nenhum tipo de expectativa de fama ou honra pessoal. They didn't know if their search would ever end, Eles não saberiam quando terminaria essa busca, if they would ever find the Grail, ou sequer se eles algum dia realmente encontrariam o Graal. or where to seek it. Embora, apesar disso, eles buscaram o Graal. Although they often strayed from the path, Frequentemente eles se afastaram do caminho due to their weaknesses, devido às suas próprias fraquezas, they finally succeeded. mas finalmente foram bem-sucedidos. Their attitude is clear A atitude é clara from some quotations I want to a read to you. partir de algumas citações que eu vou mencionar. Sir Galahad said to King Arthur, Por exemplo, Sir Galahad disse ao rei Arthur, "My lord, your court is wonderful, but I cannot stay." Shall I go on? meu senhor, sua corte é maravilhosa, mas eu não posso ficar. A horse is waiting for me outside. Um cavalo está esperando para mim do lado de fora. I do not know where it will take me, and I do not ask to know. Eu não sei para onde ele irá me levar e eu não perguntei para onde. A duty awaits me, and I must do that duty. Um dever me espera e eu preciso cumprir este dever. I may not think of my own wishes. Eu não posso pensar nos meus próprios desejos. I find this and the next two quotations Eu encontrei nesta e nas duas citações seguintes really express a very spiritual attitude. que expressam realmente uma atitude muito espiritual. Second quotation, A segunda citação, Sir Galahad helped those who were oppressed and persecuted. Sir Galahad ajudou aqueles que eram oprimidos e perseguidos And went on his way before they could thank him. Saiu em seu caminho antes que pudessem agradecê-lo. The love of women and wealth and power were offered him. O amor das mulheres, a riqueza e o poder lhe foram oferecidos, But he was not interested. mas ele não estava neles interessado. Sir Percival and Sir Bors, E assim, Parsifal e Bor, Sir Parsifal e Sir Bor, in addition to Sir Galahad, em acréscimo ainda a Sir Galahad, also traveled through the country. também atravessaram todo o país em viagem. As it is said, E também foi dito, without worldly thoughts, without seeking fortune or honor. sem pensamentos mundanos ou sem buscar fortuna ou honra. They did not know whether they were really chosen to find the Grail, Eles não sabiam nem sequer se haviam sido escolhidos para encontrar o Graal e eles não estavam preocupados a esse respeito. it was enough for them to know Era para eles suficiente saber that they had been given that duty. que lhes fora dado este dever. They didn't worry about how their search would end. E eles não sabiam ou não se preocupavam em saber se a missão deles teria fim. There are many lessons to be learned from the tales of King Arthur. Há muitas lições para se aprender a respeito das lendas do rei Arthur And of his knights. e dos seus cavaleiros. None of us is perfect. Primeiro, aqui nenhum de nós é perfeito. King Arthur made mistakes. O rei Arthur cometeu erros. Percival made mistakes. Parsifal cometeu erros. He also lost opportunities. Ele também perdeu oportunidades. We all make mistakes, we all lose opportunities. Todos nós cometemos erros e perdemos oportunidades. But it is through them that we learn. Mas é através disso que nós aprendemos. We see also how times of suffering Nós vemos também quanto sofrimento alternate with times
of relative peace and prosperity. Períodos de sofrimento se alternam com períodos de paz e prosperidade. The duties of the knights E assim, os deveres dos cavaleiros also contain lessons for us. também contêm ensinamentos para nós. To fight against injustice, Lutar contra a injustiça, against lack of compassion, contra a falta de compaixão, also in our own hearts. até mesmo em nossos próprios corações. To defend those who are weaker than others, Defender aqueles que são mais fracos do que nós, those who are oppressed. aqueles que são oprimidos. Only when we learn those lessons Somente quando nós tivermos aprendido tais lições and can live to benefit all, e formos capazes de viver para beneficiar a todos, can we go in search of the Holy Grail. poderemos nós de fato iniciar nossa busca pelo Santo Graal And find it in our own hearts. e encontrá-lo em nossos próprios corações. Eu perguntei a ela a respeito de mais detalhes da lenda de Percival e se ela poderia acrescentar da lenda de Percival, He was, of course, one of the Grail Knights. porque ele foi um dos cavaleiros do Graal. His story is very interesting. A sua história era muito interessante. His career A sua carreira was, in a way, like that of human beings in general. foi como talvez a dos seres humanos em geral. His name in Old French E o seu nome no francês antigo means through that valley. significa através do vale, ou daquele vale. Parseval. Parseval. We maybe think of the valley of the shadow of death in the Bible. Talvez até o vale da sombra da morte, conforme consta na Bíblia. He had to fall from an original state of purity Ele teve que cair de um estado original de pureza, innocence, and ignorance, inocência e ignorância, to a condition of strength but selfishness. para uma condição de força, strength, mas egoísmo. And then to rise again E depois ressurgir novamente to a state of loving concern for others. para um estado de consideração amável para com os outros. But there was always a kind of innocence and ignorance about him. Mas houve sempre um certo tipo de inocência ou ignorância em torno dele. He was known as the pure fool. E ele era conhecido como o tolo puro. Percival was the son also of a king. Percival também era filho de um rei. According to one tradition, King Pellinore, another says King Gachmure. De acordo com uma tradição, é o rei Pellimore, ou segundo outra, Gashmure. That king was killed, Aquele rei foi morto. and his widow, E a sua viúva, Queen Herzeloid, que se chamava Rainha Herzeloid, which seems to indicate suffering in the heart, que something parece like indicar, na linguagem germânica, sofrimento ou sofrida do coração. that, was tired of all this fighting and killing. Estava já cansada de toda essa matança entre os cavaleiros And she retired to a lonely spot in the forest, e se retirou para um lugar isolado da floresta completely isolated, e, portanto, completamente isolado, except for some servants, com a exceção de talvez ter levado alguns serventes to bring up her son, who was still a baby. para dar condições de crescimento ao seu filho que era ainda um bebê, She wanted to bring him up in ignorance of the outside world, pois sua intenção é que ele crescesse na ignorância do mundo externo and above all of knighthood. e principalmente na ignorância dos costumes de cavaleiros, da cavalaria. But her son Percival, Mas Sir Percival, might say he had Kshatriya blood, he had warrior blood in his veins. ele tinha sangue guerreiro kshatriya em suas veias. Of his own accord, he made himself a little spear, Ele fez para si mesmo uma pequena lança which he could aim with perfect accuracy.
que ele era capaz de lançar ao alvo com perfeita exatidão. You maybe remember a story of Lord Buddha, Talvez vocês lembrem até da história do Sr. Buda, who was able to hit a target que era capaz de atingir um alvo without ever having learned sem ter jamais sido treinado, when he had to compete with others justo no momento em que ele tinha que competir com os outros, in order to win his bride. para que pudesse assim conquistar o direito à sua noiva. But one day in the forest, Mas um dia, na floresta, Percival met some knights Percival encontrou alguns cavaleiros on their horses, em seus cavalos, in shining armor, em armaduras radiantes, reluzentes. and he had never heard of knights, E ele nunca havia ouvido falar de cavaleiros, but his mother had told him about angels. mas sua mãe lhe havia ensinado sobre os anjos. And because of the shining armor, he thought they must be angels. E ele, vendo aquelas armaduras reluzentes, entendeu que eles deviam ser anjos. And he knelt down in front of them. Assim, ele ajoelhou-se na frente deles. So they explained to him, we are not angels. E assim eles explicaram-lhe que eles não eram anjos. They told him about knighthood, E lhe explicaram a respeito também da questão da cavalaria, da condição do cavaleiro. and about King Arthur's court. E da corte do rei Arthur. And he said, I will go there and become a knight. E ele disse que iria lá tornar-se um cavaleiro. His mother was shocked A sua mãe estava assim chocada when he said he wanted to become a knight. quando ele disse que queria tornar-se um cavaleiro. One tradition says Uma tradição diz that she dressed him in ridiculous clothes, que ela assim o vestiu em roupas ridículas, like a court jester, you know, court como jester um bobo da corte, or a fool. ou tolo. Kings in those days had. O bobo, Jesters. naquele tempo, os reis tinham bobos da corte. She dressed him like that so that people would laugh at him. O vestiu assim, a mãe o vestiu assim para que as pessoas rissem dele. And he would give up the idea E assim ele desistisse da ideia and would come back to her. e voltasse para ela. So he was really a figure of fun. Ele era uma figura, enfim, de graça, de ridículo. She also gave him advice, Ele também recebeu o conselho which he later took literally que mais tarde ele veio a tomar literalmente and made a fool of himself. e tornou-se assim ridículo. You see, if you see a lady with jewels and so on, Então ele viu uma senhora com joias then you take these jewels from her, you know. e pensou que podia levar aquelas joias dela. If you see food, you help yourself. Então, esses eram os conselhos que a mãe deu a ele. So as he traveled on his way, people laughed at him indeed. Ele tomava sempre os conselhos da sua mãe literalmente. But referring again to his appearance, E devido à sua aparência, like a court jester, como se fosse o bobo da corte, people laughed at him, as pessoas riam dele. especially when he said he was going to King Arthur's court Principalmente quando dizia que estava indo para a corte do rei Arthur in order to become a knight. com a intenção de tornar-se um cavaleiro. But in his innocence, Mas thought, na sua inocência ele pensou: how nice the world is, como é lindo o mundo, how friendly people are, quão as pessoas são amigáveis. to smile and laugh at me. Todas as pessoas riem quando eu passo. When he came to King Arthur's court E assim, quando ele chegou na corte do rei Arthur and asked King Arthur to make him a knight, e pediu que Arthur o transformasse num cavaleiro, he was, of course, ridiculed by some of the é knights. claro que ele foi ridicularizado por alguns cavaleiros. But at that moment, a hostile knight came into the Mas room naquele momento, um cavaleiro hostil entrou no ambiente, na sala, no salão, simply took a precious goblet belonging to the king, a gold goblet, e roubou uma taça de ouro do rei, que era preciosa. and said some abusive words, Disse algumas palavras agressivas and took this goblet away with him, stole e it. fugiu, roubou aquela taça. Percival immediately followed him E Percival imediatamente o seguiu and challenged him. e o desafiou. He said,
if you give me back the goblet, we can be friends. Ele dizia que se nós simplesmente, se tu me devolveres a taça, nós seremos apenas amigos. If not, I will fight you and kill you. Mas se não, se tu não me devolveres, nós vamos lutar e eu te matarei. Of course, the knight É claro refused, que o cavaleiro se recusou and they began to fight. e eles começaram a lutar. But Percival dodged the attacks of the knight, E o Percival conseguiu esquivar-se dos ataques do cavaleiro finally killed him with his little homemade spear. e conseguiu até matá-lo com sua pequena lança feita em casa, Probably through a chink in his armor. provavelmente através de um flanco na sua armadura. Meanwhile, some of the knights of King Arthur's court E nesse meio tempo, alguns dos cavaleiros do rei Arthur caught up with him. que o acompanharam e encontraram. They wanted to help him, Tinham a intenção até de ajudá-lo. and with their help, he dressed himself in the dead knight's armor E testemunharam e ajudaram ele a se vestir com a armadura do cavaleiro morto, né? and took his horse and weapons, Que ele também assim tomou seu cavalo e suas armas, which was apparently the thing to do. que aparentemente era o melhor a fazer na circunstância. He returned the goblet to the king, E assim ele devolveu, novamente ele conseguiu fazer retornar a taça ao rei. who then knighted him. E assim o rei realmente o elevou à condição de cavaleiro. But he didn't know enough about knighthood, Mas ele ainda não conhecia quase nada dessa situação so he was instructed by another knight, e ele teve de ser instruído por outro cavaleiro, sometimes called Sir Gawain or Sir Gurnemans. às vezes chamado de Sir Gawain ou Sir Gurnemans, o seu instrutor, Instructed in the duties of a knight and so on. que o instruía nos deveres de cavaleiro e assim por diante. Particularly told to be moderate in all things, Particularmente, o ensinou a ser moderado em todas as coisas, to be daring but not reckless, para ser ousado, mas não passar, não exagerar, não passar da moderação. not to be a miser and not to be a spendthrift, not to Não ser avarento, miserável, or to spend all one's money, to be a ou spendthrift, tampouco perdulário, gastar todo o dinheiro, not to show curiosity, nem apresentar curiosidade not to ask questions. e nem fazer perguntas. This later landed him in trouble. E mais tarde esse conselho lhe causou problemas. But Sir Gurnemans forgot one thing, Mas Sir Gurnemans esqueceu um item, that people should love one another. de que as pessoas deveriam amar umas às outras. So Percival had removed his fool's clothes Então Percival havia removido suas roupas de tolo, de bobo da corte, that his wisdom was only what has been called head learning. mas a sua sabedoria era apenas daquilo que se chamava de conhecimento da cabeça, His heart remained blind and foolish. porque o seu coração permaneceu cego e tolo. Early in his travels, E ao longo das suas viagens, he actually found the castle where the Grail was, acidentalmente ele encontrou o castelo do Graal, called Montsalvat. chamado Castelo de Monsalvat. And there was the present Grail king, E lá encontrava-se o atual rei do Graal, or the present keeper of the Grail, que era o atual guardião do Graal, who was suffering terrible pain. que sofria de terrível dor. And it would have been Percival's dharma or duty E poderia ser o dharma, o dever de Percival, simply to show sympathy apenas demonstrar-lhe simpatia and to ask the suffering king e perguntar ao rei sofredor what is wrong. o que está errado. This would have delivered the king from his suffering, Isso teria simplesmente tirado o rei do seu sofrimento. but he had been told not to ask questions. Mas ele havia sido ensinado a não fazer perguntas. So nothing happened. Então nada aconteceu. He left the castle, Ele saiu do castelo and then he heard a voice accusing him of having failed in his duty. e aí ele ouviu uma voz no sentido de que havia falhado do seu dever. He was still
proud and ambitious. Ele ainda era orgulhoso e ambicioso. But through various mishaps and misfortunes, Mas através de muitos incidentes infelizes, he at last achieved the qualities necessary ele finalmente ele conquistou as qualificações necessárias for him to find Montsalvat again para que ele encontrasse o castelo de Montsalvat novamente and deliver the suffering king e ajudasse e libertasse o rei do seu sofrimento and become his successor. e viesse a tornar-se assim o seu sucessor. So Perceval passed through 3 stages. E assim Percival passou por 3 estágios. He had to pass through that valley, Ele teve que passar por aquele vale, Parseval. o Parcival. He had to fall from his original state of purity, Ele teve que cair do seu estado original de pureza, of innocence and ignorance, de inocência e ignorância, to a condition of strength but selfishness, para uma condição de força, porém de egoísmo, and rise again e ressurgir novamente no final to a state of loving concern for others. para um estágio de amável consideração para com os outros. And perhaps that is the path of all of us, E talvez esse seja o caminho, a senda de todos nós, through our different lives on earth. através de diferentes vidas no planeta Terra. Thank you very much. Muito obrigado.